Olá, prezados seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, inclusive os humanos, alienígenas e seres energéticos, algo que todos nós nos tornaremos no futuro. Aqui é Ferruccio Billich, PhD. Eu vou falar agora sobre entrelaçamento quântico entre seres. Primeiro eu vou explicar algumas coisinhas. PhD quer dizer, é um título em latim, Philosophiae Doctoris. É como se fosse doutor em conhecimento e em sabedoria, tá certo? Aí dirá você, qual conhecimento? Todos os conhecimentos. Qual sabedoria? Todas as sabedorias, certo? Ou seja, PhD é um título que é acima de mero doutor. O único título que era mais do que o PhD era o Doctorat d'État, que existia na França, mas pararam de fazer isso, de conceder esse título, porque era tão demorado para conseguir esse título que chegaram à conclusão que não valia a pena continuar com isso. Bem, então, essa história de entrelaçamento complementando um pedido que eu tive do meu amigo Luiten sobre essas coisas que parecem esotéricas, né? Mas não é. É que nós estamos tendendo cada vez mais a entender isso. O que é entrelaçamento? É o seguinte. São partículas, pode ser de matéria ou pode ser de energia, né? Pode ser um elétron, pode ser um fóton, pode ser moléculas, tá certo? Que, vamos supor, são dois elétrons aqui. A gente entrelaça eles, ou seja, eles são como os irmãos gêmeos, né? Aí agora, se eu distancio um deles para muito distante, sei lá, para o outro lado da galáxia ou para o outro lado do universo, para cada coisa que acontecer com esse aqui, o outro imediatamente responde. O que eu digo por acontecer? Por exemplo, se o spin desse elétron, desse aqui, está para cima, e o outro também está para cima, na hora que eu levo esse lá para os fins do universo, tanto faz isso aqui também, e esse aqui muda de spin, vira para baixo, esse automaticamente lá no fim do universo, ele também vira para baixo. Por que acontece isso? Ninguém sabe. Até Albert Einstein achava que isso não pode estar certo, não. Parece fantasma. Acho que Deus não fica brincando de fantasminha com a natureza. Mas o problema é que isso, tecnicamente, foram feitos
muitos experimentos com fóton, com elétron, com moléculas, com um monte de coisa. E isso é verdade. Tem uma outra coisa que Richard Feynman também dizia que, vamos supor que um fóton saiu lá do início do Big Bang. E ele, depois de quase 14 bilhões de anos, ele chega aos meus olhos. Aí eu vejo ele, essa luz. Ele diz que esse fóton já tinha combinado com a minha retina que viria de 14 bilhões de anos atrás para a minha retina. São coisas difíceis de engolir, mas também parece que é verdade isso. Então, vamos lá aos entrelaçamentos. Então, se provou que é verdade entrelaçamento entre fóton, elétron, moléculas, né? É de supor que existe entrelaçamento praticamente entre todas as partículas do universo. Ou seja, nós estamos entrelaçados com todo mundo, todas as partículas do universo. Ou seja, na hora que acontece alguma coisa conosco, coisas semelhantes acontecem em outras partes do universo. Aí dirá você, mas talvez nem todas estão entrelaçadas. Olha, depois de 14 bilhões de anos do Big Bang, provavelmente estamos todos entrelaçados. Então, Luiz, tem essa historinha. Vamos dar um passo adiante sobre consciência, vida, depois extraterrena, essas coisas. É simplesmente continuação do entrelaçamento. Entendido? Nós estamos sempre por aí. As nossas partículas, as nossas energias, né? Os nossos fótons, os nossos elétrons, as nossas moléculas, estão sempre por aí, todos entrelaçados com tudo. E, portanto, a gente vive numa comunidade universal entrelaçada. Por isso que não faz sentido você brigar com o teu vizinho, ou ser racista, ou não gostar de pobre. No final, são todos a mesma coisa. Somos todos a mesma coisa, o mesmo ser entrelaçado. Deixe-me explicar também mais umas coisinhas. Entrelaçamento é uma história antiga, já, né? Desde a época lá do Albert Einstein, já tinha essa explicação. Mas, mais recentemente, agora está surgindo essa nova ideia de que entrelaçamento faz com que a gente tenha essas ligações com outros seres, né? Não só humanos,
como também outros animais, vegetais, minerais, e, entes energéticos, assim por diante. Tá certo? É algo em que estamos caminhando em termos de ideia. O Penrose, prêmio Nobel de Física recente, ganhou o prêmio Nobel, umas coisinhas lá, uns gráficos que fez lá sobre buracos negros, essas coisinhas lá. Brincadeira de criança aquilo. Agora, ele começou a se interessar nessa história com consciência, entrelaçamento, né? Ele, como eu diria, ele está com conhecimento tácito, mas não explícito. Ou seja, ele tem uma ideia do que se trata, mas não o suficiente para explicar para as outras pessoas. Então, ele fala sobre o assunto, a maioria das pessoas não entende do que ele está falando. Tá certo? Outro que também está interessado nesse assunto é aquele rapaz, o Brian Cox, que também é inglês, que também faz apresentações muito bonitas, que também começa a tentar caminhar e explicar essas coisas. Ele vai até certo ponto, de repente ele não sabe mais, aí ele começa a falar sobre outras coisas. Aí tenta outra vez, não sabe verbalizar o que ele sente. Ele pode até ter uma noção intuitiva do que é isso, mas ele não conhece o suficiente para explicitar isso. E então ele também desvia, fala sobre todos os assuntos, mas o fundamental ele vai até um certo ponto relativamente simplório, mas se nota que ele está interessado sobre o assunto, está insistindo, mas não consegue entender ainda, não consegue ter um lampejo de genialidade ainda para entender isso de maneira explícita. Você passou o prêmio? Passei. Então, por isso que provavelmente ele vai ter dificuldade para conseguir um prêmio Nobel de Física. Falta aquele tantinho mais de genialidade. Mas ele é muito bom didaticamente. Penrose também é bom didaticamente. Só que aquilo que ele intuiu, né, que tem um conhecimento implícito, ele não conseguiu explicitar ainda sobre esse assunto. Então vamos lá pensar. Se esse monte de partículas entrelaçadas pelo universo, e nós somos alguma dessas partículas, nós também estamos entrelaçados com todo essas partículas do universo. Então, quando uma coisa acontece lá do outro lado do universo, também nos afeta. E vice-versa. Tá certo? Dirá você, mas isso é instantâneo? Parece que sim. Como é que acontece isso? Não sei. É que nós temos que entender ainda, temos que teorizar como é que podemos ter esse entrelaçamento que é onisciente, ou seja, ele sabe do que está acontecendo em todo quanto é lugar. Como é que isso fisicamente acontece?
explicar isso. Nós vamos chegar à conclusão que isso, de fato, é uma coisa tão simples que nós vamos dizer, puxa, mas como é que não vimos isso antes? É tão, tá na cara, mas é uma coisa desse tipo, tão óbvio que a gente não está enxergando. É, falta genialidade. Infelizmente, nós seres humanos não somos tão geniais quanto precisaríamos ser, ou quanto éramos, provavelmente. Como dizem por aí, as pesquisas, não existe muita diferença entre um humano de 75 mil anos atrás e o humano atual. Se pegar uma criança lá de 75 mil anos atrás e levar ela para a escola que é por aqui, não vai ter diferença, vai se comportar igual a um humano atual. Então, parece que a gente não evoluiu tanto. O hardware, ou seja, o equipamento, não evoluiu tanto. Talvez o software, as ideias, melhoraram um pouquinho, né? Porque acumulamos bastante conhecimento em várias áreas. Ai, ai. Agora, esse entrelaçamento, ele é passado, presente e futuro, né? Então, nós estamos entrelaçados desde o Big Bang, no começo do universo, e vão ficar entrelaçados provavelmente até o fim do universo, que provavelmente não vai ter fim, né? Vai ficar por aí em suas flutuações quânticas, mas vai ficar por aí em suas flutuações quânticas. Então, se existe esse entrelaçamento, isso é fácil de, inclusive, explicar essa história de consciência, né? Nós estamos entrelaçados com todo mundo. Nós já devíamos estar nos comunicando telepaticamente mais facilmente, né? Não tão esporadicamente como é atualmente. Devíamos estar mais evoluídos em muitas coisas, né? Aproveitar esse entrelaçamento e fazer coisas mais interessantes, certo? Viagem no tempo, viagem no espaço, viagem instantânea. Que eu tenho lá um monte de partículas, moléculas e elétrons, fótons lá do outro lado do universo, pô. Eu quero ir ver como é que é isso em loco. Acerto lá com o meu gêmeo entrelaçado. Olha, eu queria dar um passeio aí. Então eu vou até lá, ele vem para cá. Transferência de local, de entrelaçamento. Então, provavelmente deve ter um jeito da gente se movimentar no tempo, no espaço,
ah, adotando, usando esse fenômeno de entrelaçamento, tá certo? É isso que a gente precisa explorar mais. Ai, ai. São ideias interessantes, né? Ah, pena que minha versão atual talvez não, não aproveite isso. Eu não sei ainda como conversar com as minhas outras partículas entrelaçadas. Se eu tivesse uma linguajar apropriada, talvez pudesse conversar com eles e passear pelo universo. Ai, 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 ai. Deve ser interessante. Mas é assim que surgem as ideias, tá certo? Você vê um fenômeno e como é que pode usar esse fenômeno? Sabe que é verdade, então vamos procurar tirar proveito disso. Então já listei algumas das possibilidades aqui, fantásticas. Vai ser divertido brincar de viagens entrelaçadas. E interessante que o entrelaçamento não é só sobre com seres, minerais, vegetais, animais, entidades energéticas, é com tudo, né? Que você pode estar entrelaçado. Ideia interessante, muito interessante. Como diria o Einstein e o Feynman, spook, ou seja, fantasmagórico. Tá certo? Mas então, eu gostaria de ter com quem discutir essas coisas. Isso de ficar conversando eu comigo mesmo, é, se alguém me fizesse perguntas, seria mais interessante, porque aí eu iria gerar um monte de respostas que talvez fosse mais interessante para a maioria das pessoas. Bem, mas então falamos sobre entrelaçamento entre seres. Há uma história que ainda precisa se discutir muito, 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 mas começa a pensar sobre isso. Parece que deve ter um monte de coisa interessante para se extrair dessas ideias. Consciência, vida extraterrena, alma, um monte de coisinhas interessantes. E se você gostou dessas ideias, por favor, dê o seu gostei. Adoraria mais ainda se você pudesse fazer suas críticas e sugestões. Isso seria de um valor imenso, qualquer crítica e qualquer sugestão que você tivesse. Compartilhem isso com todos que vocês puderem, quiserem. E quem ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal para ter acessos e ficar atualizado sobre essas ideias que eu insisto em ter e compartilhar com os meus entrelaçados. Agradeço tremendamente a atenção de vocês.
Muito obrigado.